Vamos começar mais uma aula de Bereshit, da nossa série semanal, que nas últimas semanas não foi tão semanal assim, que eu sumi umas 2, 3 semanas, acabei viajando para o Brasil, estou aqui de volta então para as aulas. Peço desculpa a todo mundo que ficou esperando as aulas, mas estamos retomando. Estamos na aula de número 121 de Bereshit, então. E a aula de hoje vai ser bem interessante, vai falar de Yosef e a mulher de Potifar, né, Eshet Potifar. E o relacionamento, não o relacionamento entre os dois. Se der tempo, a gente vai ampliar um pouco esse assunto, tentar entender algo além do que está escrito na Torá, o que quer dizer para as nossas vidas. E basicamente é isso que a gente vai ver hoje. Antes de começar, eu só queria... todo mundo está sabendo que está quase guerra entre Rússia e Ucrânia, né, tudo isso. E eu não sou muito de fazer essas teorias de conspiração nem nada disso, né, fazer assim. Mas é sabido, é um negócio que eu já muito tempo falo, aí tem um amigo do trabalho que fala, Ilan, grava um vídeo sobre isso que vai bombar, né? Já tipo há 3, 4 anos atrás. Mas é sabido que, por tradição, que tem um escrito dos alunos do Gaon Mivina. Gaon Mivina viveu mais ou menos 1700 e pouco, ou seja, 300 anos atrás. E os alunos escrevem em nome dele, que é uma tradição oral, que ele disse que quando a Rússia entrar em conflito contra a Ucrânia, né, no caso, que serão os territórios da época, e os barcos da Rússia passar pelo estreito que hoje é de Istambul, né, porque a Rússia tá contra a questão com a Ucrânia para ter acesso ao Mar Negro, para poder sair pelo Golfo lá perto de Istambul, para poder ter acesso ao Mar Mediterrâneo, né? E quando os navios da Rússia passar por esse estreito de Istambul, pode se vestir com as roupas de Shabat, que Mashiach está para vir, né? Tipo, é sabido isso. A gente vê cada dia... ele era profeta? Não era profeta, porque profecia não existe há 2000 anos, era um sábio que pela Torá ele entendeu algumas coisas, pode ser que ele esteja errado também, né? Vários outros sábios falaram outras coisas, mas tem aqui uma opinião. Gaon Mivina, na minha opinião, é talvez um dos maiores rabinos que viveram nos últimos 2000 anos. O judaísmo diz, tipo... Como é que é o nome dele mesmo? Gaon Mivina. Viveu 700 anos e O pouco. Rafa caiu na geração, uma pessoa. Totalmente, tipo, diferente de todos os outros. Não, a Rússia tinha... Então, eu não falo dos nomes de hoje, eu estou botando no contextualização de hoje em dia. Mas a princípio, se passar por aquele estreito, pode se vestir com as roupas de Shabbat. É isso que ele fala. Não falou o país, mas falou o estreito. O estreito, sim, não era Istambul, porque hoje é Istambul, mas na época eu não sei o nome que ele fala. Mas não deu tempo agora eu vindo para cá de procurar, mas depois procurem aí, isso é certo conhecido. Eu já tenho um amigo do trabalho que eu tava... Não, achei a ver, mas não é Não, uma boa notícia assim, né? Porque vai ter guerra, então vai ter problema. não sei, boa pergunta, mas fala assim, se os navios passarem por esse estreito, não necessariamente pode ser depois da guerra, se esses navios acessarem esse estreito, já pode se preparar que está chegando, é isso que ele diz. Né? De Yosef, mas o que ele está falando é o Mashiach de Davi mesmo, no caso. Beleza. Ideias de teorias, né? A parte, não é a nossa aula, mas só para contar para vocês e para cada um fazer suas pesquisas aí. Com certeza vai começar a ter aulas aí na internet, né? Tipo, Gaon Mivina é o profeta. Tá acontecendo. Não sei, o pessoal gosta de dar um sensacionalismo, mas tá bom. Vamos lá. Vamos falar alguma coisa mais importante, que é o estudo da Torá. Que é o que traz o Mashiach. Uma das coisas. A gente está em Parashat Vayeshev, capítulo 39, versículo 6. A aula passada, que já faz muito tempo, então eu vou recapitular rapidamente. Vamos achar 39, quem quiser acompanhar. A gente está falando que Yosef ele é vendido como escravo no Egito e ele começa a ter sucesso, cada vez mais sucesso, e Abrahá, a bênção, a influência divina vai se alastrando por onde ele bota as mãos, totalmente até sobrenatural o sucesso do Yosef, né? E até que ele vira o grande Pakid, o grande
funcionário, secretário, administrador, mordomo da casa do grande ministro Potifar, que era um dos maiores ministros do Egito. Ou seja, um status muito alto. A gente vê que Yosef ele é vendido como escravo, mas logo depois, no próximo versículo, ele já não é mais tratado como escravo. Assim, ele é tratado pela Torá como nome. Depois, Ish Matzliah, o homem de sucesso. Né? Depois, ele é chamado Yosef, de novo. Ou seja, o nome escravo. Depois, Pakid. Pakid seria o mordomo, o funcionário, o secretário, sei lá, o vice lá, ministro. Né? Então ele vai já ganhando outros adjetivos e o nome escravo aqui ele é ignorado na Torá, porque ele nem era mais visto como escravo. Ou seja, a função dele, ele foi vendido como escravo, mas ele de fato não vivia mais como escravo, nem era mais visto por assim, pelo tamanho sucesso. E a gente viu que o tamanho sucesso era até de forma sobrenatural, a ponto das pessoas do Egito que nem acreditavam nisso, entenderem que existe algo além das leis da natureza, além das regras da natureza, que o que ele fazia era algo que ou era sobrenatural de alguma forma. Não que ele fazia machia, mas ele tinha sucesso em tudo que ele fazia dava certo. Então é isso, até que no versículo 6, vai Azov kol asher lo be'ad Yosef, que o senhor dele, né, o Potifar, ele deixou tudo que tinha nas mãos de Yosef. Ou seja, Yosef, vai, cuida aí, que eu sei que você está garantido. E como ele era honesto, então não tinha nem suspeita. Vai, eu sei que vai dar bom, né? Be'ad Yosef veló yadá e tome homem, ele não sabia mais nada. Ou seja, não me interessa os negócios, não quero saber Yosef, resolve. Era um ótimo funcionário, né? Que imalech macharu somente o pão que ele come, né? O pão que ele come, a gente explicou na última aula várias explicações. A princípio, assim, que Yosef não queria nenhum salário, não ficava, eu quero comer no restaurante. Ou seja, o que tu precisa aí para trabalhar? Só um pãozinho tá bom. Então só o pão que ele come. A coisa que preciso te dar é o pão, beleza. Diferente das outras pessoas que começam a ter status e ser governadores, querem honrarias e aumentar salário, a gente conhece. Né? As pessoas que são funcionários públicos e tal, e tem poder, e aí a primeira coisa é, vamos aumentar aqui o salário, as férias, e Yosef não. Só quero o pão. Uma das explicações, achar o orreiro. Vai Yosef e afetou, veio a Femaré. Yosef, ele foi bonito de aparência e de forma, querendo dizer que ele que era escravo foi vendido e tal, começou a viver bem, mais tranquilo e tal. Começou a ficar também esteticamente mais bonito e talvez usava as roupas já da função dele não mais de escravo e começou a ficar bonito. Tá? Sobre o pão, vai ter comentários que vão dizer que o pão está falando da esposa, ou seja, tudo você não bota menos a esposa, porque na esposa eu vou ficar de olho. Por que na esposa eu vou ficar de olho? O Senhor falando por Yosef, porque eu tenho minhas dúvidas quanto à fidelidade da minha esposa. Eu sei que você não vai fazer nada, mas a minha esposa é melhor eu ficar de olho. Exatamente. Infelizmente, né? Então, uma que Malech Sharuchel, e é outra explicação, que é assim, quando ele, então, tem outra vertente, que os comentários vão dizer o seguinte, que até o Zohar vai falar isso, e o Rashi vai falar isso, que quando ele começou a ter uma posição melhor e não ser mais escravo, trabalhar no campo difícil, já em casa, com contabilidade, tal, um trabalho já mais, vamos dizer assim, honrado, né? Ele começou a pentear os cabelos, começar a se preocupar com a beleza, que é uma coisa que ele já fazia lá em casa, que os irmãos suspeitavam, parece o Esav, fica cuidando da aparência, fica olhando no espelho. Ele voltou a esse comportamento, a tentar se apresentar mais bonito. E o que o Zohar vai falar é que Deus vai falar assim, o quê? Teu pai está chorando pela sua morte, tu está cuidando da tua aparência, tu está preocupado se tu está bonito ou não? Então, vai vir dificuldade, né? que é o próximo versículo. Então, consequência disso, vai vir as dificuldades, a vida dele vai se atrapalhar um pouco ou bastante, né? No caso. Então seria a explicação. Tá todo mundo sofrendo e você aqui está no bem e bom e agora tu está curtindo esse bem e bom? Não. Tá? Então seria a explicação. Então vamos continuar, versículo 7. Agora já acabamos o resumo. Vai errar a Dvarim a ele. E foi depois dessas coisas, desses acontecimentos, que quer dizer, vai errar a Dvarim a ele, é logo depois, ou seja, devido que ele ficou importante, começou a cuidar da sua aparência, logo depois, consequência disso, né? Vatissá Eshetadonav Eteineia. Levantou as mulheres do seu senhor, ou seja, sua patroa, seus olhos,
ele Yosef, pro Yosef, começou a olhar Yosef, admirar Yosef, né? Uau, olha o Yosef e tal. Vatomer, Shikvaimi, e ela falou alguma coisa muito direta, deita comigo. Não tem um flerte, uma conversa, nada. Deita comigo. Tá, porque ela é toda poderosa, e ele é um escravo. Assim, porque não obedecer a poderosa. Então deita comigo, ponto final. Aqui, essa aula eu não sei se estou muito preparado para dar, porque são coisas muito, muito, muito profundas que tem aqui nessa parte da Torá. Não sei se estou muito preparado para dar. Então vou fazer assim. Primeiro eu vou falar o simples, o conhecido, falar algumas coisas éticas básicas. E depois, se dando tempo, eu tento abrir mais o tema e falar coisas um pouco mais profundas, né? Mas por enquanto então, vamos devagar, né? Mas vai errar דברים האלה ותישא אשת אדוניו ואת עיניה אל יוסף. Então começou a olhar para Yosef. ותאמר שכבה עמי, vai, deita comigo. Para Yosef, ela era casada, né? E não era hebreia também, né? São as duas questões que Yosef tem. E não sei se a questão ética dela era tão bom assim também, moral, para que Yosef se deitasse com ela. E Yosef não é um cara que deita com mulheres, né? Nem nada disso. A gente já viu toda a ideia das pessoas com quem eu vou casar, a ideia de continuar os hebreus. Agora tem um hebreu sozinho, afastado da família, ignorado pela família, vendido pela família, queriam matar ele sozinho numa terra que não é deles. E o que eu vou fazer com a minha vida, né? E você tinha 17 anos. Então não era bem um pouco complicado a situação dele. Muitos jovens, né, quando saem, tem algum trauma com os pais e tal, quer se afastar daquela vida, vai para outro lugar, mora sozinho, não tem mais ninguém da cultura dele, ele vai se assimilar. Mas então, e vem a mulher que a mulher talvez era a mais bonita, porque era a patroa e poderosa, e fala, deita comigo. Então qualquer um talvez ia ceder. E mesmo aqueles que não cederiam, existe uma questão aqui de poder, né, de autoridade, que é muito difícil. Chegar o seu patrão no trabalho e falar, faz isso, é muito difícil você falar não. Ainda mais se ele a condição nem é patrão de assalariado, de escravo, ele é um escravo. E ela fala, faz isso? Faz. Agora, então ela fala, deita comigo, e falar, não vou deitar com você, é muita força de vontade, que essa é a palavra exata também, né? É muito nobre alguém falar não contra as pessoas privilegiadas e por aí vai. Ele podia pensar, eu sou um fruto da sociedade, eu sou um escravo, eu mando na minha vida, eu não mando na minha vida. O que eu posso fazer? O que ela pode fazer comigo se eu disser não? E realmente ela podia fazer muita coisa com ele, por exemplo, acabar com a vida dele. Que? E tentou, vamos ver, vai errar, ele vai ter saído. Então ela ficou de olho no Yosef, porque ele era bonito, a princípio, e falou, deita comigo. Deixa eu ver se o Horácio falar alguma coisa aqui que precisa. Tá, continua. Vai Maen, Yosef, ele, como está traduzido vai Maen, deixa eu ver aqui em português, eu já pego a tradução. Que dá. Vai Yosef 39. Recusou, 37. Ele recusou. Está traduzindo como recusou. Ele recusou, né? Vai Maen, não muito recusou, né? Mas tipo, não, né? Não, obrigado. E aqui até eu acho que o Mabin vai falar, tipo assim, o vai Maen, ele é utilizado quando você recusa, mas você quer. Né? Quando você, não quero, não. É tipo, eu queria, mas controla os instintos e fala, não, isso é vai Maen. Tipo, tô me controlando, eu gostaria, mas não, entendeu? Tanto que a gente vê aqui pelo Stamim, né, pela leitura da Torá, que... Não, ele fala não, ele tipo, dá um fora nela, mas internamente ele queria. E aí, se a gente vê a leitura da Torá, tem um sinal que do cântico que lê a Torá, que é bem raro, né? Ele aparece 4 vezes, se eu não me engano. Um Bereshit, se eu não me engano. Que é um que você fala, vai, mas demora muito. Dá pra ver aqui que é tipo... Não, demora muito. Outra vez que tem isso é quando Lot, que a Sodoma e Gomorra tá para ser destruído, e Lot tá pegando todo o dinheiro dele e tal, e os anjos falam, vamos embora, que não vai dar tempo, abandona tudo e vem comigo se salvar. E a mesma coisa, acho que até vai Maen, vai tomar meia, né? Ele fala, vai tomar meia, parecido com o Maen, né? Recusou, tipo, vai tomar meia, ele tipo, e o quê?
Não, é ele no passo. Ela olha pra trás. Vai tomar meia, tipo, e ele hesitou. E aí hesitou, tipo, muito difícil abrir mão pra fugir. Mesma coisa Yosef aqui, difícil. Uma coisa difícil, porque ele teve que se controlar os seus instintos. E ele vai mais, e ele recusa. Vai Homer, e ele fala para ela. Como ele recusa, ele vai falar para ela 2 argumentos. Tá? 2 argumentos, por que não? É óbvio que ele talvez não pode falar exatamente aquilo que passa na cabeça dele, porque existe aqui uma hierarquia, obrigado pela palavra, de poder, e tem que ser muito cauteloso nas palavras. Então ele recusa, ele vai dar 2 argumentos. Os argumentos vão ser argumentos, vamos dizer, morais, éticos, que ele vai dizer. Vamos dizer, o primeiro vai, ele fala para, o versículo reforça, para a mulher do seu patrão, ou seja, reforça. Ele falou para ela, respondeu para a mulher do seu patrão, porque quando ele está respondendo para patroa. Para mim, é mais que patroa, né? A ama, a dona, que me comprou como escrava, a minha liberdade, a minha vida. Depende dela, eu estou falando com ela. E eu estou dizendo não para ela, é algo muito complicado. Então ele vai dar 2 argumentos. Então ele vai falar, vai o melhor Adonav, Ren Adoni. Lo yadaiti ma babait. O meu senhor, ele nem sabe o que acontece na casa inteira, né? Tudo que ele me deu, que é dele, ele me deu na minha mão. Eu sou responsável por tudo que ele tem, ele nem sabe do que eu faço, ele confia em mim. Não tem ninguém maior em casa do que eu. E ele não deixou, não tirou de mim, né? Não impediu de mim nada. Deixou livre, ele confia totalmente em mim. Kimotar Basheret Estor, a não ser você, que é a esposa dele. Daqui a gente aprende que o lechem, o pão que come, é a esposa, que deixa bem claro. Ele deixou tudo na minha mão, menos você, logo. Só você que ele falou, não, ela não, minha esposa não. O resto, tudo está livre. Esse é Aragdolazot. Como eu posso fazer esse tamanho mal? Né? Tipo, uma traição total. Verratati, isso é então o primeiro argumento. Como posso fazer isso com o meu Senhor que confia em mim? Não posso. E 2, verratati leloquim. E eu vou pecar ao meu Deus. Ou seja, eu vou estar pecando ao meu Deus porque... Por quê? Ou seja, o primeiro a gente entende, é uma questão moral que o cara me confia em mim, eu não vou fazer isso com ele. Agora, quando ele fala, eu estou pecando ao meu Deus, o que ele quer dizer? Você pode entender que eu estou pecando ao meu Deus porque eu vou estar agindo de forma imoral com a pessoa que confia em mim, então vou estar pecando contra ele e contra Deus. Ou então, pecando contra Deus por questões divinas. O que são questões divinas? Porque Deus acha isso abominável, porque você é uma mulher casada. Isso é por causa da adultério, mas a questão até quando o Yosef quer deixar claro as coisas ou não, né? Tipo, eu estou comentando o adultério. O Rashi ele vai falar Hatat Elokim, que é sobre adultério. Por quê? Porque o Bnei Noah, os filhos de Noé, foram já obrigados a não cometer adultério. Uma mulher casada não pode deitar com outro homem. Isso também para antes de existir judeus, hebreus. Então, Bnei Noah, então você também não pode, você egípcia também não pode cometer adultério. Você entende isso? Então ele fala na linguagem dela que ela possa entender. Você sabe que não pode fazer adultério. Embora a gente saiba que os egípcios tinham muita dificuldade nesse assunto, nesse quesito, exatamente. E daí fala, então eu vou estar pecando contra o meu Senhor e contra Deus por fazer adultério, e adultério eu não faço. São respostas boas para impedir ela do que ela quer com Yosef? São satisfatórias essas duas, como se fala, esses dois argumentos? Obrigado. Sim ou não? Para ela não, mas a princípio, assim, logicamente, são argumentos que... A gente sabe que não foi bom porque ela não está nem aí. Então, mais ou menos, porque se a gente parar para analisar esses dois argumentos, eles não botam um ponto final na história. Porque ele foge do assunto principal, certo? E ele tenta argumentar coisas secundárias. Ele tenta dar uma volta falando, não vai ser assim, mas vamos supor se ela entende assim, beleza. E se você então não mais trabalhar para o senhor, você deixa de ser escravo dele, e eu sou sua dona, então você também tem que me obedecer. E se eu me separar do meu marido? Pronto, fico solteira. Podemos?
Então tem alternativas na cabeça dela de sem ainda poder. Então ele não bota um ponto final. Agora, vamos supor que ele não trabalhasse para eles, não fosse escravo deles, e ela não fosse casada. Eles poderiam ter esse relacionamento? Poderia acontecer esse casamento? Não, porque se ele está querendo respeitar como hebreu, que ele teria que casar com uma hebreia e não com uma... Exatamente, não poderia ter esse casamento, porque ele é hebreu. Ponto final. Então, o que ele deveria responder assim? Olha, você é egípcio, eu sou hebreu. Ponto. Não tem chance, mesmo se for solteira, mesmo se eu não trabalhasse. Ou seja, são argumentos que não são verdadeiros argumentos. E o fato de não botar um ponto final nessa intenção dela vai causar um prejuízo para ele ainda, que ela ainda vai ficar tentando, porque ela ainda vê esperança. Ela ainda vê chance. Muito difícil, às vezes, a pessoa falar claramente não, e aí a pessoa não bota os pingos no i, não bota um ponto final na história. E nesse caso de adultério, a gente sabe, sexualidade, é muito difícil a pessoa não botar as coisas claras e botar o ponto final. Isso pode ser muito trágico e ter custos grandes no futuro. Né? Então, é isso. Não. Porque se ele fosse botar um ponto final mesmo, ele ia ter que falar para o patrão dele alguma coisa e sair. Pode ser também, mas vamos supor que o patrão dele concordasse. Não, minha esposa quer você e eu gosto disso e vai, eu sou estéril mesmo. E aí também, então o argumento dele não foge muito, né? Mas beleza, ele argumentou que pôde dentro daquela situação, mas ela então não vai desistir. Vai que dabra ali Yosef Yom Yom. Então ela falava com Yosef dia a dia, dia a dia. O que é dia a dia? Nós sabemos aprender aqui 1 ano. 1 ano, todo dia. Flertando Yosef, falando Yosef, assediando Yosef. Aí os sábios vão falar que a roupa que ela não usava de manhã, ela não usava de noite, e a do dia não usava, ela mudava a roupa todo dia. E todo dia uma coisa nova. Falava de estratégias diferentes, de abordagem, de encontrar Yosef. Yosef não sabia mais o que fazer. 1 ano. 1 ano. Todo dia, sendo assediado no trabalho dele, que ele era escravo. É muito complicada essa situação. Tá? Aí fala que Yosef, então, ele não tentava não passar mais por ela. Nunca ficava sozinho em casa com ela. Sempre ia trabalhar com gente, nunca chegava no mesmo cômodo com ela. E aí ela começou a tentar se exibir para ele. Fala que ele prendeu uma pedra na barba para sempre olhar para baixo e não olhava para ela nunca. E começou a ficar umas coisas que ele, de todas as formas, não tentando não ceder. Sabe, até o Zohar vai falar que isso compara com Yetzirará, com o mau instinto, que assim é o pecado, que tenta todo dia um argumento novo. Vai lá e você tem que ser forte para resistir e por aí vai. Né? Principalmente no assunto de sexualidade. Veló chamar ele, e ele não ouviu ela. 1 ano, não ouviu ela. Seja Yosef, a tzadik aqui, né? O justo. Lishkav etzla, que yom yom veló chamar ele. E aqui vai falar, Lishkav etzla liot ima. Então, 2 coisas, ou seja, além de todo dia ficar se exibindo para ele, ela começou a dar principalmente 2 argumentos. Um é Lishkav etzla e o segundo é Liot ima. Na primeira vez, ela chegou e falou assim, olha, deita comigo, Lishkav imi, deita comigo, ponto. Tipo, simples. Vamos aqui agora. Agora, aqui não é imá, é etzla. O que é Lishkav etzla? Então, vão ter vários comentaristas. A princípio, o Rashi, ele vai falar o seguinte. Ela fala assim, tá bom, não vamos fazer aquilo que é proibido. Mas deita na mesma cama que eu, você com roupa e eu com roupa. Só vamos ficar assim um do lado do outro. Ponto. E depois, liot imá, e esteja comigo, só no mesmo quarto. Não vamos ficar deitados. Vamos só ficar no mesmo quarto conversando. Eu só quero estar com você. Vamos sair junto, vamos no cinema, entendeu? Vamos conversar aqui. Só quero ficar no mesmo quarto que você. E você? Não ouviu ela, tá bom? Essa é a principal opinião, tem outras. O Ibn Ezra, por exemplo, vai falar Lishkav etzla veliot hima. Lishkav etzla é o que a gente falou, de ficar deitado próximo. E liot hima é casa comigo. Liot hima, viva comigo. Ou seja, eu vou me separar do meu marido. Então, se você falar assim, eu me separo hoje do meu marido e a gente casa, a gente vive junto. Esse é o problema. E Yosef não ouviu ela. Tá bom?
Agora, os rabanim, né, os rabinos, até o Rashi vai botar isso no comentário dele, vai falar que liot lishkav etzla, deitar com ela, seria no olam hazeh, nesse mundo, liot ima, estar com ela no mundo vindouro. Então ela falava, ó, esteja comigo nesse mundo e no mundo vindouro, nunca mais vamos se separar, né, até a morte nos separe. Depois da morte eu quero estar junto com você. E daqui a gente aprende que o homem que fica com uma mulher aqui nesse mundo, essa mulher segue ele também. Não estou falando de forma. Também é óbvio que com casamento, é óbvio que no final tem uma ligação. Mas mesmo sem casamento e tal, tiver uma relação entre homens, a mulher também no mundo vindouro fica uma ligação com o homem para sempre, né? Então, tipo, para sempre. E você vai falar, não, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, eu não quero conexão com você. De forma alguma. Mas ele não pode deixar isso tão claro. Mas a princípio é o que ela vai falar para ele. Daqui é claro, a gente vê que, claro, a questão de característica por característica, que Deus julga de acordo com a característica da pessoa, porque a gente vê que ele falou para o pai 3 coisas ruins sobre os irmãos. A primeira é que eles comiam um animal, né, sem fazer o abate correto. Na verdade, sem matar, né? Parte da Verminachai. O segundo, que eles chamavam os filhos das esposas de escravos. E o terceiro é que eles eram Rosh Hashem, eles eram suspeitos de fazer de adultério, né? Eles não eram casados, mas de ter relação com meninas de outros povos, né? No caso. Isso tudo era mentira, eles não faziam isso. Ele entendeu errado a situação e aí ele foi julgado nessas 3 coisas também. Ele foi vendido como escravo. Ele vai ser suspeito de adultério, certo? E a questão do animal também é o que os sábios tratam a esposa como se fosse um animal que não é kasher e tal, né? Vamos dizer assim. Pode dizer. Também ele faz fofoca, né, dos irmãos pro pai, e então vão falar que ele abusou da esposa, ele vai acabar indo para a prisão. Então tudo que aconteceu com Yosef tem a ver também com os erros que ele cometeu sem querer em relação aos irmãos também, né? Medida por medida, da forma que você errou, assim vai ser cobrado, né? Mais ou menos isso. Vai cair Mazé. E foi como esse dia, ou seja, no dia, chegou um belo dia, depois de um ano, assim, Yosef recusando, de dia, não é de noite, de dia. Vai avó baita ela solta melató. Yosef foi para casa trabalhar, que ele tinha que trabalhar. Foi para casa trabalhar. Ve'en ish men she'abait sham babait. Só que naquele dia não tinha nenhum outro homem em casa. A casa estava vazia. Por que vazia? Porque tem algumas opiniões, mas a princípio era era um dia de idolatria, que o Nilo ele banhava de fértil, iam lá fazer idolatria para o Nilo. E aí então foi todo mundo para a festa. E a gente sabe que a mulher falou assim, olha, hoje eu falou pro marido, hoje eu tô meio doente, eu vou ficar aqui de cama. Vai todo mundo, tô de boa, me deixa aqui em casa sozinho. E aí o Yosef chegou. Então, outra coisa que eu pulei, que outras opiniões de Lishkav Etzlah Veliot Imá, outra opinião, é que Lishkav Etzlah seria deitar mesmo sem tocar e com roupa, né? Eliot Imá é ficar no mesmo, eu falei isso, ficar no mesmo quarto, que seria as leis de Ihud, né? Que o homem é proibido de ficar no mesmo quarto com uma mulher que não é sua esposa. No caso, ou seja, só vão ficar no mesmo quarto trancado. A gente vê como isso é perigoso. Uma vez que o homem fica no mesmo quarto com uma esposa sozinho, é um pulo ou até menos disso para acontecer alguma coisa, tá? O Ibn Ezra, ele fala Liot Imá, até a opinião de... Ela falava assim, só quero conversar com você, vamos... Hoje em dia fala resenha, vamos fazer uma resenha aqui, vamos só... Não, DR já quando é uma briga, né? Resenha, vamos jogar papo fora, conversar, papinho, conversinha, risinho, só isso. Conversar no WhatsApp, né? Só uma conversinha inofensiva. Não. Ou seja, daqui a Torá já está te trazendo todos os perigos que esse assunto tem do Yetzirah, de você acabar cometendo algo muito grave, todas as estratégias e tudo que você tem que se afastar.
da relação em si, da conversinha, na piadinha e tal, conversinha com a outra pessoa, ficar no mesmo ambiente juntos sozinhos, deitar mesmo com roupa, se tocarem mesmo com roupa. Tudo isso é um pulo já, a pessoa já caiu nas garras da tentação, porque é um assunto que o Yetzer Hara, o instinto é muito forte. É muito difícil. Como falam os 10 men, apotropos lá eraiot. Não tem nenhum... Como eu traduzo apotropos? Não tem nenhum... Não tem nenhum problema. Alguém que te garante, nenhum defensor, nenhuma garantia para a relação sexual. Né? Ninguém pode se garantir, eu não vou fazer. Não tem isso. Né? Então, então ele... Aí fala que quando ela fala, então, fica comigo e tal, o Midrash vai falar que ele vai falar... Aí, finalmente, ele vai falar assim para ela, olha, mesmo se você não fosse casada, não teria nada. Porque se as solteiras eu não posso por ser hebreu, as casadas muito mais. Então, o Midrash vai dizer que nesse momento ele fala isso para ela. E aí aqui ele bota um ponto final. Mas ele bota um ponto final 1 ano depois, que ela está tentando. E aí aqui realmente é um ponto final. Olha, nem se você fosse solteira teria alguma coisa entre a gente. Que eu sou hebreu. E ele falou aquilo que ele já tinha que falar lá do início. Né? E aí ele entende, então a gente vê que primeiro ela fala, deita comigo. Aí depois fala, não, só com roupa. Aí depois, não, só no mesmo quarto, só conversar. E aí ele bota um ponto final e entende, agora não vai tentar mais. Vou lá fazer meu trabalho. E é de dia, tem gente em casa. Só que não tinha ninguém em casa, e mesmo de dia, ela vai lá. Aí ela vai... Quando ela entende que não tem mais esperança, ela... A princípio você fala, desistiu, não tem mais esperança. Acabei com qualquer esperança dela. A gente vai ver que ela... E aí ela vai aumentar a estratégia. A estratégia. Caiu, mas então vai avó, então, ou seja, de dia. Ele foi lá para trabalhar, vê, não tinha ninguém, mas Shabaita chama, vai, passei o bibigdó. Ela pegou e tirou a roupa dele. Lemó, Shirvaimi, dizendo, deita comigo. Aí voltou para o primeiro argumento mais forte, deita comigo. Assédio, no trabalho. Né? Vai Azov bigdó beadá, e ele deixa a roupa nas mãos dela, vai a nossa e foge, né? E sai para fora. O que é foge e sai para fora? Tem algumas opiniões. Uma que ele foge, ou seja, ele sai de casa e vai para um lugar público, porque no público ela não vai tentar nada contra ele e o Yetzer Hara, o instinto de fazer algo errado que sim ele queria, vai diminuir, né? Estou em público, não vou fazer uma besteira. Então vou logo para onde tem gente. Mas outras pessoas, vai a nossa, ele foge logo de casa, vai a Tzerhutz, e depois que ele sai de casa, ou seja, ainda na propriedade, mas sai daquele ambiente, aí ele vai para a propriedade pública tranquilo, como se fosse que nada está acontecendo, aí ele sai de forma moderadamente. Então pode entender que ele saiu correndo lá, ou não, ele sai correndo, e depois ele vai tranquilo e sai. Aí tem algumas opiniões, porque ele deixa a roupa na mão dela. Porque ele não sai correndo, devolve a roupa e vai. Tá? Tem algumas opiniões se aquela roupa realmente estava pelada ou se era só a roupa exterior. Na verdade, a gente estava de roupa. Mas a princípio, por que não pegou a roupa de volta? Então tem algumas opiniões. Uma é que o Ramban, Narmanides vai trazer, que é ele não queria usar força contra a mulher. Ele não queria chegar e tira o braço daqui, me dá a roupa e sai correndo. Ele não queria usar a força contra a patroa. Ele falou, tá, fica com a roupa e eu vou embora. Não quero usar minha força contra ela. Essa é a opinião do Ramban, por exemplo. Mas aqui o pessoal de Mussar, o que vai mais falar, é que ele falou assim, eu tô quase caindo na tentação. Eu tô querendo. Eu tô por um fio de fazer alguma coisa errada. Né? A gente vai depois estudar melhor essa situação. Se agora eu tenho a força de fugir, então ele foi fugir. Mas quando ele foi fugir, ele falou, minha roupa tá lá. Ele falou, mas se eu for lá pegar minha roupa, eu vou ter que de novo lutar contra o meu instinto de fazer alguma coisa errada. Que de novo vou ter que tocar nela, pegar a roupa, olhar para ela, e sim ou não, e de novo vou ter que fazer a decisão de fugir uma segunda vez. Então eu prefiro sair correndo. Então deixa a roupa lá, não importa o que vai acontecer comigo, não importa se eu esteja pelado ou não, eu prefiro sair correndo do que me botar na situação de perigo em uma segunda vez. E esse talvez é um maior mérito, assim, que dizem do Yosef, né? Vai a nossa roupa. Então, tanto sobre isso, que a gente fala em Terrilim, a gente fala até no Halel, né?
Ayam Rava Yanos, né? O mar, ele viu e fugiu. Isso é quando os judeus estavam, Betzet e Salem Mitzrayim, quando os judeus estavam saindo do Egito, o mar viu e fugiu, ou seja, quando a abertura do Mar Vermelho. O mar viu e fugiu. E aí a Gemara pergunta aqui, que o mar viu para abrir o mar e o povo passar? Ele viu o caixão de Yosef, que o Moshe estava carregando, o caixão de Yosef, né, que antes de fugir ele pega o caixão de Yosef. Ele viu o caixão de Yosef. E aí ele lembrou do mérito de Yosef, que ele vai a nós, que é a mesma palavra, que ele fugiu da Eshet Potifar. E aí isso que o mérito de Yosef fez o mar abrir. É o que o Medrash vai trazer. Então, porque o mar abriu pelo mérito de Yosef por ter fugido de Eshet Potifar. Por não ter voltado para pegar roupa e por ter saído correndo. Para ver o tamanho e o mérito de Yosef. Né? Então, provavelmente, esse é um dos motivos que Yosef é chamado Yosef Hatzadik, né? Yosef o Justo. Que é um desafio para poucos. Embora tem muito mais aqui para cavar, né? Nesse assunto aqui. Vai Kirotar Kesav Bigdob Adav é a nossa ruta. Então, quando ela viu que ele deixou a roupa dela e fugiu, vai ter ela chamou as pessoas da casa dela. Mas que pessoas? Não tinha ninguém em casa. Porque a princípio a gente vai entender que tipo, é como se fosse que ela fingiu que estava sendo abusada. Ah, gente! Mas não, porque as pessoas nem estavam em casa. Então isso aconteceu depois que você já fugiu e tal. Então quer dizer que ela chamou pra casa as pessoas. Chegou lá, gente, vem aqui, eu tenho que contar uma história, né? Tenho que contar uma coisa para vocês. Vai ter que no Shebeitah. E quem são as pessoas da casa dela? São seus servos, seus escravos, que ela era a patroa. E aqui é muito estranho, ela vai contar para os escravos essa questão tão íntima que aconteceu, mesmo se ela quer fingir para os escravos, porque ela não contou para o marido. Ela vai contar para o marido, mas depois, em um segundo momento. Mas é que contar primeiro para os escravos. E ela não tem que dar nenhuma satisfação para os escravos. E dois, ela não precisa convencer os escravos do que aconteceu. Ela pode dizer, sabe aquele cara, vai lá e mata. Ponto. É só isso que ela pode. Ela pode fazer isso se ela quiser. Ela pode chegar para o marido, mata esse cara aqui. Ela não precisa dar satisfação, não precisa contar a história, ela não precisa expor a vergonha dela de ser uma mulher abusada naquela época e tal. E eu fiquei gritando e ele tirou a roupa. Não precisa chegar para isso. Mas vê que ela vai chamar as pessoas, vai falar para eles, Lemor, dizendo, vejam, eu vi lá no Ishivri, me trouxeram aqui um homem hebreu. Ou seja, quem me trouxe? Meu marido me trouxe um homem hebreu. E aqui é interessante que ela deveria falar o quê? Se ela quisesse acabar com Yosef, meu marido me trouxe um escravo. Não um homem importante hebreu. Esse escravinho aqui veio, sabe? Mas não, ela não chama ele de escravo, ela chama ela de Ish Ivri, o homem hebreu. Ou seja, é um baita renome. Então foi-me trazido um homem hebreu, Letzachek Banu, para brincar, para zoar. Ela tinha falar comigo, mas não, com a gente. Para brincar com a gente. Ela compartilha a brincadeira do Yosef com todo mundo, com os escravos dela. O que ela está querendo falar? Vai lá. E aí ele veio a mim, Lishkav-mi, para deitar comigo. Vai Karabe Kolgadol. E eu gritei em uma grande voz. Estou falando que eu chorei, né? Nem vai zoque, nem gritei, tipo, Kolgadol é tipo, eu chamei em voz alta. Ou seja, não é muito claro o que ela está querendo fazer aqui, nem o que a Torá está contando para a gente, porque ela precisa contar esse detalhe para a gente. Que? Primeiro antissemita. Gadol. Próximo. Vai que Shmuel Kerimot Koli. Quando ele ouviu que o homem tem minha voz, vai crar e fui chamar. Ve'azob Gdoitzeli. Ele deixou a roupa comigo. Vai a nós Ve'atzerutza. E fugiu e saiu para fora. Então ela dá a versão dela para o pessoal da casa dela. Vatanab Gdoitzela. E ela deixou a roupa com ela. Ad Boadonav ele beitou. Até o marido ir para a casa dela. Então ficou lá com a roupa, até vinha o marido. Vatadaber lá. Quando o marido vai lá, falou com ele. Não mais com os escravos, sim com ele. Kadvarim a ele, como essas coisas, Lemor, dizendo. O que são como essas coisas? Dizendo, a princípio, da mesma forma que ela falou antes para os escravos. A princípio. Agora, depois a gente vai na segunda opinião. Veio para mim o escravo. Agora não é mais o Ishivri, é o escravo. A Ivri, o hebreu. O escravo, o hebreu. A Xereveta lá, no que você nos trouxe pra gente.
letzachek bi, para brincar comigo, e não com todo mundo agora, para brincar comigo. Tá vendo que tem duas versões aqui? Ela brinca com as palavras. Vai kerimut koli, e quando eu aumentei minha voz, vai kra, e chamei, vai azov bigdor, ele abandonou a roupa, etzli comigo, vai a nossa rutsa, e fugiu para fora. E aqui não é mais vai a nossa, vai yotze a rutsa, e fugiu e saiu para fora, sim, vai a nossa rutsa, e saiu correndo para fora. Ela muda um pouco também, aqui o linguajar, ou seja, saiu correndo. Tá? Agora, o que é, como eu falei essas palavras? A princípio eu expliquei que é da mesma forma que as palavras que a Torá já falou para os escravos, eu estou contando de novo a história para você. Mas o Rashi e o Midrash não vão dizer isso não. Quando fala, aqui é uma parte para maiores de 18 anos da Torá, mas ela fala o seguinte, quando ela fala para ele como essas palavras, fala que os dois na hora estavam em relação conjugal e ela fez gestos para o marido. O que o Yosef fez com ela? Entendeu? Então ela não é que ele chegou e ela saiu contando. Chegou, tal, de noite. Contava lá no meio da maior intimidade. Aí ela chegou pro marido, no ouvido, sozinha. E falou para ele, Kadvarim, tá vendo isso que a gente está fazendo aqui? Lemor, Baala Eved, veio o escravo hebreu que você me trouxe para brincar comigo. E ele fez isso comigo, que a gente está fazendo agora. Ou seja, ela nem falou que ele tentou. Falou que consumiu o ato, a princípio. Porque tem toda a ideia que o marido era estéril. Porque ele não era castrado. Então, também não estava fazendo nada com o marido. Então tem essa discussão. Tem algumas opiniões. Opinião tipo, não necessariamente precisava estar consumindo o ato, mas alguma coisa estava fazendo com o marido. Que seja. Mas essa é a opinião a princípio. Então, vai ricar moticoli. Aí eu gritei, aí eu aumentei minha voz e ele deixou a roupa e saiu correndo. Vai que chamou a dona Vedvrei História. Quando o marido, então, ouviu as palavras da sua esposa, Shed Brailav, que ela falou para ele, Lemor dizendo Kadvarim a ele. O problema não foram as palavras, o que ela contou. O problema foi ela ter mostrado o que ele fez. Kadvarim a ele. Ou seja, quando ele ouviu as palavras dela, como essas coisas, a Sali, ele me fez, Avder, o seu escravo, vai harapó. E ele ficou com raiva. A maioria dos comentaristas vão dizer que com que ele ficou com raiva? Não do Yosef, da esposa. Que ele sabia que Yosef não tinha culpa nenhuma. Ou seja, ele ficou com raiva, grande hora, porque alguns comentários vão falar, tem a hipótese de ter sido com ela, tem a hipótese de, logo o Yosef, tem a hipótese de falar, agora eu vou ter que perder o Yosef, o meu melhor escravo, que situação chata. Mas a princípio, tipo assim, eu sei que ela tá mentindo, é a única que eu não confiava da história, conheço minha esposa. Todo mundo, menos o pão que eu como, acabou, é isso. E você agora quer contar esse papo aqui, nessa situação? Aí ele ficou com raiva. Entendeu? Vai harapó, ele ficou com raiva. Vai carradana, o que ele está com raiva? O que ele tem que fazer com Yosef? Matar. É fácil matar, ele é o carrasco. Ele é o general de guerra, ele é o dono da prisão. Ele não precisa, né, fazer muita coisa, é o ministro. Vai carradana Yosef. E aí então pegou os senhores do Yosef, vai Taneu ele beita só e botou ele na prisão. Ou seja, quer tomar uma linguagem de tranquilidade. Ele falou assim, Yosef, eu sei o que aconteceu, mas a gente tem que falar para mim. A gente tem que dar uma satisfação para a audiência, para a mídia. O pessoal lá perguntando, vai ficar feio para mim. Então, olha, eu vou te botar aqui na prisão, te botar tranquilo na prisão. Mas como achar a sereia Meller? Não, a Surim, não a prisão ruim. Não, lugar que ficam os políticos, prisão os políticos, colarinho branco, essa prisão aqui fica com você, então não fica aqui que eu tenho que fazer alguma coisa com você. Vai chama Baitzor. E ele foi lá, ficou lá, vai chama, esteve lá na prisão. Não é que ficou preso. Ficou na prisão. Quantos anos? 12 anos. E aí segue a história, tá bom? A nossa aula é até essa parte. A gente vai se aprofundar um pouquinho, mais um tempinho. Mas a princípio essa história
do Yosef e da Eshet Potifar. Óbvio, tem algumas outras opiniões e tal, mas basicamente é isso. Tá? Essa história é uma... Antes de começar a destrinchar a história, quem é judeu e viveu no exílio, ou seja, fora de Israel, no meio de outros povos, e conviveu tem amigos lá, sabe que essa história do Yosef representa a grande problemática que existe do futuro do povo judeu no exílio. Basicamente, essa é a história. Porque, por exemplo, as pessoas vão descumprir Torá, não cumprir Shabat, Kasher, qualquer coisa, as festas. Tá bom, é grave, mas a gente, no senso, a gente não chama isso de assimilação. Assimilação é alguém que casou com uma mulher não judia. Ponto. Isso é uma pessoa assimilada de acordo com todos os censos judaicos. Né? A gente sabe disso. A pessoa assimilada é isso. A pessoa não faz as festas, não compra caché, casou com judia, não é assimilado. Não é assimilado. Assimilado é a pessoa que saiu do povo. Ou seja, esse é o maior perigo que existe. Num judeu, no exílio. É o maior perigo. E é um perigo frequente. E é o meu, todos os dias. A mesma coisa que você é a vida de todo mundo que vive no exílio, basicamente. A não ser que ele viva numa bolha muito forte, com muralhas muito fechadas, que não é uma situação legal de viver de forma alguma. Por algumas gerações ele consegue talvez resolver esse problema, mas hoje em dia é impossível. Por exemplo, hoje em dia com internet, globalização, não tem o que fazer. Né? Sei lá, na cidade dele tem uma universidade só para judeu. É um negócio que você tem que criar uma coisa que não se sustenta. No final, todo mundo sabe disso, que a judeu não precisa entrar no mérito. E é onde a maioria dos judeus cai. É isso. A gente vê que a consequência do judeu falar não podem ser duas. Uma das duas eu ainda não toquei na aula, mas a princípio é o que você falou. A primeira é antissemita. Tipo, se você não me quer, então eu te odeio. Então eu vou te botar na prisão. Então eu vou inventar para você. É a consequência. Agora a gente tem que entender o seguinte. Quando começa a Parashá, tentar resumir, né? Um assunto que é muito profundo e tal, podia falar aulas e aulas, tentar resumir. Começa o assunto falando que que a senhora botou os olhos no Yosef. Botou os olhos no Yosef, isso tem a ver com o que eu falei na última aula. O penúltima, eu estava abordando um pouco, que é o início da Parashá, como o Yosef era visto como o futuro para todo o Egito. Lembrem disso? Se alguém lembra que eu falei isso? Que Yosef ele vem como escravo, mas logo ele já não tem o papel de escravo, e sim ele é o futuro do Egito inteiro. Eu falei da sociedade que não tem virtudes e ela é determinista, e eles entendem que não está vindo mais bênçãos para o Egito, e aí todo o início da Parashá, do capítulo, é que Yosef vai dando bênçãos e vai trazendo fartura, prosperidade para o Egito. E quando a esposa de Potifar ela é trazida como um personagem na história, os Midrashim vão meio que fazer com que ela represente, na verdade, todas as egípcias. Os Midrashim vão falar que todas as mulheres do Egito botaram o olho nele. Todo mundo queria casar com ele. Então, na verdade, não é ela que queria fazer isso com ele. Todas as mulheres queriam fazer isso com ele. Mas não pode ser bobo dizendo, o que os sábios querem ensinar pra gente? Que ele era bonito. Não é isso que a Torá quer ensinar para você. É tipo assim, tanto que a Torá fala que na verdade, ele teve graça, né? Teve ren. Ren não é beleza, é algo que chama a atenção. E a gente já discutiu isso em outras aulas e tal, que seria a esperança que o hebreu ele dá para os outros povos. Né? A ideia de esperança, a gente falou do cristianismo, se não me engano, na passada retrasada, dos evangélicos e por aí vários outros povos que no final acabam vendo que o judeu é a esperança de um mundo melhor. Que tem a ver com o Midrash, que ela fala, eu quero estar no Olam Abá com você, eu quero ir para o mundo vindouro com você. No final, a sociedade com seus problemas morais, econômicos e tudo mais, políticos, e quando está tudo degenerado, tudo deturpado, e é um pouco a sociedade que sim, o mundo ocidental ele enfrenta hoje em dia, e agora com a história da Rússia só vai piorar. A gente sabe que é questões de dia para os Estados Unidos perder
o poder que ele teve nas últimas décadas, né? O mundo vai mudar. O aumento das ditaduras, de governos fascistas e tudo mais. No final das contas, a população perde a esperança. Perde a esperança de um futuro melhor, de esperança até o ponto que são ideias de muitos jovens hoje em dia, de para que ter filho? Eu vou botar meu filho num mundo ruim como esse para sofrer? Né? E eu já falei em outra aula que o primeiro sintoma de um... Quando tem um povo sem virtudes e sem esperança, é o fim de uma nação. É só uma questão de tempo para colapsar, para acabar. Porque não tem mais porque alguém dá a vida pelo povo, pelo futuro, porque não tem mais visão de mundo de por que fazer isso, para quê. E o primeiro sintoma de um povo que está para colapsar, que não tem mais esperança e que está indo de mal a pior, é a queda da natalidade, da taxa de natalidade. Quer dizer que a queda da natalidade, quer dizer na parte pessoal, que a pessoa não vê mais como propósito botar filhos no mundo, ou seja, que tenha continuidade da espécie ou do povo. Para quê? Né? Que é um mundo só de sofrimento. Eu prefiro um suicídio como se fosse demográfico, ou seja, um suicídio coletivo, vamos dizer assim, não ter mais filhos. E em termos econômicos, a gente sabe que uma sociedade que não tem mais força jovem de mão de obra não tem futuro. Vai ter o quê? Muito idoso e pouca gente para trabalhar? Então não tem futuro, vai colapsar, acabou, não tem futuro. Então a questão moral, a questão econômica, o primeiro sintoma de uma sociedade, uma cultura que está colapsando é a diminuição da queda brusca da taxa de natalidade. Então é isso que a gente falou, que o ministro ele é chamado de Usaris, o castrado. Quer dizer que o Egito estava castrado, o Egito estava para colapsar, não tinha mais por que futuro. Quando o hebreu chega lá, ele é o sinal de futuro, de esperança. Vatissá Etadonav, e ela levanta seus olhos, não é para o escravo, é para o hebreu. Mesma coisa que o faraó quando encontra Sará, mesma coisa quando o Avimelech encontra Sará e depois encontra Rivká, que pega para ela. Mesma coisa depois que o faraó vai fazer para matar os homens judeus e ficar com as mulheres judias hebreias para ter futuro no Egito. E assim se repete várias vezes na Torá. Sempre é o futuro da humanidade. Todo mundo queria casar com as descendentes de Abraham e por aí vai. Porque é o futuro. Que a gente chama de Mashiach, é o futuro, é a esperança. E a gente fala, os sábios, que elas viam na astrologia, a mulher de Potifar, que ela ia ter um filho com Yosef, não sabe se era ela ou filha, querendo dizer o seguinte, alguém vai ter filho desse cara, esse cara é o salvador da nossa cultura e do nosso país e da nossa economia, de tudo. É esse cara. E quando fala que ela, na verdade todas as mulheres gostavam, na verdade que o lado feminino do Egito entendia que o Egito tem que ser o ventre desse hebreu, que ele veio para salvar o Egito, que é de fato o que você vai fazer no futuro, salvar o Egito. Tanto economicamente como moralmente. A gente vai ver isso no futuro. Vai ter seca e tal. Estamos já quase chegando nessa parte da história. Então, é isso. Então, por isso que ela quer a todo custo estar com o hebreu. Todo custo. Ele fala, não, mas se não botou o ponto no i, acabou. Eu quero a todo custo. E quando ponto no i, o ponto final, né? Pingo no i, ponto final, ela vai tentar a todo custo. Quando ele bota o ponto final, das duas uma. Ou então eu te mato, então eu vou te matar, ou então eu vou continuar tentando. Por quê? Porque a ideia de não conseguir esse hebreu também é um suicídio. Porque aí a última esperança não existe mais. Por isso que ela fala, eu quero você no Olam Hazé, nesse mundo, e no mundo vindouro, é o que sabiam falar no Midrash. Porque só assim a gente tem mundo vindouro. Se você me disser não, eu não tenho mundo vindouro, eu não tenho por que então viver nesse mundo. Acabou. É desilusão, acabou. É uma crise ideológica, não tem por que viver, né? A música do Cazuza, né? Não tem motivo para viver. Então ela vai a todo custo querer esse hebreu, esse Yosef, tá bom? Então aqui a gente abordou resumidamente o que o Egito quer com o Yosef, porque ele todo dia vai tentar, e essa história do Egito com o Yosef, são todos os exílios, os hebreus que ali estão, né? Também, todas as sociedades. É um arquétipo para toda a história de todo o exílio, de todos os países, de toda a situação dos judeus no exílio. Agora, a pergunta maior nem é por que eles querem Yosef. A gente sabe também a questão econômica, que os governos querem os judeus, começa a ter crescimento e bênçãos econômicas.
Até que o hebreu fala, chega. Então vamos matar. Aí começa a perseguição, antissemitismo. Sabe tudo isso. E ao mesmo tempo eles querem manter os judeus, mas querem matar os judeus. Vocês não podem sair do meu país, mas tem perseguição. Né? Por exemplo, que Portugal fez, né, na Inquisição, por aí vai. Que a Espanha fala, todo mundo pode sair ou se converter. Portugal não, todo mundo tem que se converter, mas não pode sair. Eles proibiram de sair, né? Por quê? Então tem essa meio antagônico as duas coisas. E a gente sabe que os judeus saem e aí a Espanha e Portugal caem e nunca mais mantém o papel que tinha na sociedade. Mas isso é porque eles querem o hebreu. Agora tem a pergunta, por que o Yosef é atraído pela mulher de Potifar? E essa talvez é a principal pergunta. Por que ele é atraído por ela? Tá? Que é isso que vai falar a Gemara em Sotá 36, a Mudalef, se eu não me engano, vai falar, como está escrito, e naquele dia o Yosef foi lá para casa fazer seu trabalho e não tinha homem lá, vai ter uma discussão. O que ele foi fazer na casa? E aí vão ter Rav e Shmuel, duas opiniões. Uma foi lá trabalhar. Segunda opinião, que é o que o Urash vai trazer, essa segunda opinião é o que ele vai pegar, ele foi lá para ter relação com ela. Quer dizer que naquele dia ela tentou tanto que ele falou, sabe de negócio? Eu me rendo. Eu me rendo a ela. Então ele foi de propósito para ela naquele dia. Ele chegou lá, vai hoje. E ela foi mais rápida. E esse é o principal, que o Urash traz. Foi lá para isso, acabou. E ele ia com ela, né, até o final. Mas aconteceu uma coisa no meio do caminho, que a gente já vai ver isso. Mas antes de entender o que aconteceu no meio do caminho, tem que entender por que ele foi atraído por ela. Porque o hebreu é atraído pela egípcia, no caso. E qual é a atração que existe? Então a atração é o seguinte. Porque os judeus têm um papel como povo, que é o povo, fala que os judeus é o povo escolhido. O povo escolhido para quê? Se você é escolhido, é para alguma coisa, né? Você é escolhido para um papel específico que seu povo tem. Qual é o papel específico que o povo judeu, que eram os hebreus, tem, diferente de todos os povos, que ele é chamado de Mamlechet Kohanim. É um reinado de sacerdotes. O que é um reinado de sacerdotes? É um povo que é sacerdote. O que é o sacerdote? É o representante entre Deus e o povo. Então, os judeus é o povo, tem o sacerdote que é o representante entre os judeus e Deus, né, através do trabalho, do serviço divino. Então, o reinado do sacerdote é que os judeus são representantes entre os outros povos e Deus. Os judeus têm o papel de servir aos outros povos e fazê-los se aproximar de Deus. Então, sempre que os judeus eles veem que alguém de outro povo está disposto a estar com eles e querer e ter esperança de um mundo melhor, o judeu é muito seduzido por esse tipo de proposta. A gente pode ver que todas as revoluções, todas as ideologias, de todos os aspectos políticos, tem judeu muito engajado lá na frente, na liderança de todos esses, né? Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, uau! Finalmente os outros povos estão falando de valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Eu estou nessa. Iluminismo, finalmente a razão, o pensamento. Vamos, então, revolucionar o mundo através da razão, do conhecimento e tal. Revolução proletária, comunismo, judeus, vamos lá para a Rússia, fazer a revolução comunista, né? Que fala todo proletário do mundo vai se unir, né? Contra as fronteiras, tudo vai ser igual, condições iguais para todo mundo. Vamos nessa. Tudo seduz os judeus, porque os judeus têm no DNA o papel de trazer Mashiach. Que é Mashiach? É a perfeição para o mundo melhor. E quando um povo se desperta como povo para melhorar o mundo, a gente pode falar liberalismo, todas as ideologias, né? Só alguns exemplos. O judeu é muito seduzido por isso. A questão é que quando um povo se desperta para alguma coisa melhor, eles não estão pensando para o melhor do mundo inteiro. Estão pensando para o melhor daquele povo, em detrimento aos outros povos. É um exemplo que eu já trouxe várias vezes aqui na aula, da Revolução Francesa, por exemplo. Na Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Para quem? Para nós franceses. O resto que não concorda com a gente vai para a guilhotina. E aí chega depois Napoleão, o maior imperialista do mundo, e mata a Europa inteira. Então cadê a igualdade, liberdade e fraternidade? Não. Se você é cidadão francês. Que é ele que inventa a questão da cidadania. A gente falou um pouco no final da aula passada sobre a cidadania, né, do judeu que tem cidadania de outro país.
Agora, Revolução Comunista é a mesma coisa. Todo mundo é igual. Opa, igual para todo mundo. Na União Soviética. Agora, nos dias aconteceu, né? A questão é essa, que sempre o povo vai pegar um valor, exaltar esse valor, e esse valor realmente é um valor muito importante para a humanidade, mas em detrimento de outro valor tão importante quanto. Por exemplo, a pessoa é tipo liberal. Então a liberdade individual é a coisa mais importante do mundo. Beleza, mas às vezes ele bota essa liberdade individual acima do valor a liberdade à vida. Por exemplo, aconteceu agora na internet, no Flow, um monarca que falou do nazismo. Acho que não ouviu a história, né? O nazismo podia ter um partido, ou seja, já tanta liberdade que a gente tem liberdade de expressão, que realmente é um valor muito bonito, que ele acaba sufocando a liberdade, direito à vida e a própria liberdade. Não é uma coisa o comunismo, não. A liberdade, a igualdade é a principal. Então tem que ter, né, igualdade financeira, econômica, materialista. Tá bom, mas a igualdade sufoca a liberdade individual do indivíduo. Aí vem o governo ditatorial e oprime a população para ter essa bendita igualdade. E a questão é que o erro é não entender que, na verdade, o judeu ele não tem como salvar o mundo como indivíduo. E sim, quem recebeu o papel de salvar o mundo é como povo. O judeu vivendo como povo vai iluminar o mundo para chegar na época messiânica. Mas não como indivíduos como se chama isso? Em cartilhas de partidos de outros povos e por aí vai. A mesma coisa que é o Yosef. O Yosef, ele é seduzido pela mulher de Potifar, porque se eu casar com a grande princesa do Egito, a ministra, o que eu posso fazer por esse Egito? E lembra que a gente falou dos sonhos de Yosef, que já era sustentar o Egito e melhorar o Egito e tudo mais? Está acontecendo aqui. Então ele é muito seduzido por isso. E aí uma hora ele fala, eu vou abrir mão. E a mesma coisa, o judeu, quando ele se assimila, ele não se assimila somente por causa do Yetzer Hará, do instinto sexual. É porque a ideologia, a cultura, primeiro, essa cultura, essa ideologia seduziu ele. É isso que seduz primeiro. É tão bonita essa cultura, essa ideologia é tão boa, por que não? E aí ele deixa de ser hebreu. Mas é interessante, já estamos acabando, pensar que Yosef é chamado de Yosef HaTzadik. Por que ele é Yosef HaTzadik? Porque só existe um Yosef HaTzadik. Não é todo judeu que é HaTzadik. A maioria dos judeus que entram nessa situação caem. Não é tipo, o Yosef conseguiu, eu vou conseguir. Mentira. Só existe um Yosef que conseguiu. É muito pouco aqueles que conseguem esse tipo de coisa. E ele é tzadik, então qual é a diferença de Yosef que fez ele não pecar e não cair nessa sedução e no final fugir e conseguir sair dessa? Alguém tem uma ideia? O que tinha em Yosef que fez ele conseguir sair dessa situação, mesmo já abrindo mão e indo de propósito para aquele objetivo? Então é o que o Midrash vai falar. O Midrash vai contar que na hora que ele estava para ir com ela, né, já estava lá quase no finalmente, lá apareceu a imagem do pai na janela. Óbvio que isso é uma metáfora, não é que o pai apareceu um fantasma. Apareceu a imagem do pai na janela e ele falou para o Yosef, Yosef, no futuro você vai estar numa pedrinha, numa das 12 pedras com seus irmãos, no efod do sumo sacerdote, né? Aquelas pedras, você vai ser uma delas. Parte de Am Israel, povo de Israel. Você quer abandonar isso, quer perder isso, e ser conhecido como o pastor de prostitutas? Ou seja, é isso que você quer ser? Então esse é o Midrash. E Yosef, então, ele foge. É famoso, o Urash traz esse Midrash, no caso. É bem famoso. Mas o problema é que muitas pessoas não conseguem entender esse Midrash. Muitas pessoas vão para a questão psicológica da coisa, né? Na hora H ele lembrou do pai. E aí a emoção de lembrar do pai, a casa dele, fez com que ele fugisse. Mentira, não é isso que o Midrash está falando. Não é isso. Ou lembrou dos valores do pai. Não é isso que fez você fugir. Não é isso que o Midrash está contando. E esse é o erro dos maiores pais de jovens judeus no exílio. Que quantos Yosefim, né, Josés, fizeram alguma coisa errada com uma mulher não judia no exílio e antes da hora H não lembrou do pai. Para não dizer todos.
E isso impediu eles de tomarem a decisão errada? Não, não impediu. Então não é lembrar a face do pai que salva um judeu da assimilação. Não é o pai implorar, não é emocional, não é um vínculo com... Não é isso que salva. O Midrash quer dizer o seguinte: o pai aqui na história, no Midrash, ele não está falando para o Yosef, lembra de mim e dos meus valores. E sim, ele está perguntando para o Yosef o que você quer do seu futuro. O que você quer dos seus filhos? É isso que o pai fala. Você quer que seus filhos façam parte do povo de Israel? Ou não? Decide, Yosef. É isso que ele fala. Porque no caso, Yosef, você é hebreu, beleza. Mas seus filhos vão ser hebreus ou vão ser egípcios? O que vão ser seus filhos? E a resposta é claro, egípcios. Os filhos vão ser egípcios. Com a Eshet de Potifar, vai ser egípcio. Então o que você quer? Você quer que seus filhos sejam hebreus? Ou você quer que seus filhos sejam egípcios? E aí ele foge. Porque, na verdade, ele não lembrou do pai e dos valores do pai. Ele escolheu o que ele quer para os filhos dele, para o futuro dele. Ele definiu qual é a minha identidade, qual é a identidade que eu quero que meus filhos tenham. E esse é o papel que salva a assimilação. É você trabalhar a identidade da futura geração. O que eles querem como identidade? Se você trabalha a religião, a cultura, como só uma observância daquelas gerações que vieram, não é o suficiente para esse teste. E sim tem que entender por que é importante conservar a sua identidade e o que ela contribui para o futuro do mundo. E Yosef entendeu isso. Eu vou estar no peitoral do sumo sacerdote. É isso que eu quero para os meus filhos. E aí isso faz ele fugir, no caso. Isso faz ele ser salvo da assimilação. Então aí sim ele foge, né, no caso. E a mesma coisa, então a gente pode falar isso tanto no pessoal como ideológico. No final, beleza, as pessoas querem ser de direita, querem ser de esquerda, querem ser comunista, querem ser libertário, liberal, o que for. Mas no final você pergunta, qual é a sua identidade? Você quer ser um de direita, é isso? Que seus filhos vão ser pessoas de direita, é isso? Muito bonito, que legal. Vão ser pessoas revolucionárias. Pô, maneiro, sou comunista. Não, minha identidade é a comunista. E no final, é isso que a todo tempo a Torá grita e Yosef mais do que nunca. Todo momento Yosef se define como ivri. O que eu sou? Hebreu. E todo mundo se refere a Yosef como o hebreu. E esse é o ponto. Yosef, ele nunca deixou de se identificar como hebreu, embora a situação. E a identidade dele como hebreu fez ele se salvar. Ele continuou sempre sendo hebreu. Lembra que existia antissemitismo no Egito porque os egípcios não comiam com hebreus. Certo? E ele falou, não, eu sou hebreu, até o fim. Então, na hora da escolha, ele não falou, eu sou egípcio judeu. Egípcio filho... Não, eu sou hebreu. Hebreu é etnia, eu sou hebreu, eu não faço parte disso. Isso fez ele se salvar e ser Yosef Atzadik. E a gente pode ver que o mesmo que se deu lá, se dá aqui. A única forma de um judeu se salvar do exílio e da assimilação é a identidade dele permanecer como hebreu, ou como judeu. Não importa a religião, o que ele faça. As pessoas que se salvaram são as pessoas que se identificaram como judeus e fizeram escolha de fazer parte do povo judeu. Porque a religião pode salvar uma geração ou duas, né? E a questão para terminar agora, desculpa, que eu passei um pouquinho, mas a questão aqui é porque Yosef, ele viu a face do pai, que é a face, o que é a face do pai? É o hebreu em si, né? E é muito fácil eu reconhecer o que é o hebreu e entender e assim eu quero que meus filhos sejam assim. A questão é que hoje em dia, quando a gente olha para a nossa face do pai, já não é mais uma face de um hebreu. Porque ele já está várias gerações. Então essa face já está quase egípcia. Então a situação de hoje em dia, a identidade de retomar a identidade hebreia, judaica, israelita, é muito mais complicada e complexa. Por isso que o grande foco para salvar as gerações, os judeus do exílio, mais do que o vínculo com a religião, que é muito importante, com as crenças judaicas e práticas judaicas, é com a identidade judaica, né? Então isso é muito importante, o trabalho, e a gente vê, por exemplo, que as escolas às vezes erram muito, que quando eles querem trabalhar a identidade judaica da juventude, eles focam, por exemplo, no Holocausto. O que tem de identidade judaica nessa escola? A gente vai no Museu do Holocausto, a gente vai em Auschwitz, a gente vai não sei o que lá, a gente lembra do Holocausto para nunca mais se repetir, beleza, mas o judeu, que a única coisa que ele vincula a identidade dele é quando tentaram exterminar por ele possuir essa identidade, o que garante que ele vai querer seguir a vida com essa identidade?
o único valor da identidade é quase morrer, querem me matar a todo tempo e eu preciso sobreviver a todo custo, que identidade é essa? Uma identidade fraca. Ao contrário, as pessoas têm que trabalhar a identidade dos jovens não pelas tragédias que aconteceram, e sim pelo valor que existe nessa identidade em relação à esperança do futuro. E uma vez que você bota valor de por que os seus filhos têm que ser essa identidade, é a salvação da assimilação, de acordo com a minha opinião, né? Então é a aula que vem, a gente continua e vai entender um pouco de novo o diálogo da mulher do Potifar com os servos e com o Potifar, o que ela realmente está querendo dizer aqui, e a gente prossegue. Muito obrigado. Aula que vem.